Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor, Saúde para Todos, Minas Gerais. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema importante, o câncer de próstata. Conosco o médico urologista André Barragá e também o empresário Edivaldo Amaral, que nos ajuda nesta entrevista. O programa Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro, começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, é sempre um prazer ter a honra da sua companhia, a sua audiência aqui pela TV Alterosa. O programa Alô Doutor, que entra em seu 13º ano e eu particularmente já há 21 anos trabalhando com as entrevistas médicas em Divinópolis e região. A porta da saúde no Centro-Oeste de Minas é o programa Alô Doutor. Nós temos hoje um tema importante que fala sobre a saúde do homem, mais precisamente sobre o câncer de próstata. E conosco o nosso convidado, o doutor André Barragá, ele que é médico urologista e também nos ajuda nessa entrevista o nosso amigo empresário Edivaldo Amaral. Muito bem, doutor André, nosso muito boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Edivaldo, prazer tê-lo aqui também conosco. Prazer é todo meu, Davi. Nós gostaríamos de começar perguntando, doutor André, sobre esse tema tão importante que é o câncer de próstata. Ainda existem muitos tabus quando se fala sobre esse assunto? Com certeza. É claro que, graças às campanhas e tudo, houve uma melhora em relação a isso. A gente percebe que a população tem tido menos medo do exame de próstata, mas é um exame fundamental e que ajuda a salvar vidas. Muito bem. Edivaldo, você está aí, né, em tratamento. Como foi a experiência do seu diagnóstico? Davi, desde os 35 anos, eu venho nos exames de sangue pedindo, o médico sempre pedia o PSA, como é que chama, gente? O exame? PSA. PSA, desculpe. Então, eu já fazia de uma forma preventiva esse exame, desde os 35 anos. Muito bem, quer dizer, você já estava... Sim, e hoje eu tenho 57, com 54 anos. Infelizmente, né, ou felizmente, eu consegui detectar através do PSMA essa questão do câncer. Muito bem. Doutor André, eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas do câncer de próstata. Em algum momento ele pode ser assintomático? Sim, na verdade, é até muito frequente isso no consultório, né? Os pacientes falarem, mas eu não estou sentindo nada. Ainda bem, essa é a melhor fase para a gente detectar o câncer de próstata. No momento inicial, quando o câncer de próstata está começando, ele não tem necessariamente sintomas ou, quando apresenta, pode apresentar sintomas leves que se confundem com os sintomas da hiperplasia prostática benigna. Ah, tá. Então, nesse primeiro momento... Esses sintomas seriam quais? Bom, a hiperplasia prostática benigna, né, ela pode causar sintomas obstrutivos urinários ou sintomas irritativos urinários, né? O homem perde o jacto miccional? Isso. O que acontece? A próstata é um órgão que ela fica localizada imediatamente abaixo da bexiga, né? E por dentro dela
passa a uretra. Então, se começa a acontecer um crescimento da próstata, vai comprimindo a uretra e o homem começa a ter mais dificuldade para urinar. O problema é que a hiperplasia prostática benigna, ela condiciona o crescimento da próstata e também pode dar esses sintomas. Então, uma coisa que no começo esses sintomas podem se confundir. Né? Se o câncer não for tratado, à medida que ele vai avançando, aí a gente começa a ter os sintomas da doença avançada. Que aí a gente pode começar realmente a ter uma retenção urinária, né? O paciente começa a ficar cada vez com mais esforço para urinar, e aí até chegar ao ápice e culminar com a retenção, que o paciente não conseguiu urinar, tem que passar uma sonda, né? Tomar essas medidas, ou eventualmente o paciente, se já tiver lesão, por exemplo, nos ossos, pode começar a ter dores ósseas, pode haver sangue na urina, o paciente começa a urinar com sangue. Então, são sintomas que já sugerem uma doença mais avançada. Existe algum fator que predispõe à doença? Sim, tem alguns fatores que a gente sabe, né, e outros que a gente não sabe. Mas para todo e qualquer câncer, né, a idade é um fator fundamental. À medida que a gente vai envelhecendo, aumenta o risco de todo e qualquer câncer. E no caso do câncer de próstata, essa relação ela é muito clara e muito evidente. Além disso, tem alguns outros fatores. Por exemplo, né, existe uma tendência familiar. Quer dizer, todo paciente que tem algum parente de primeiro grau, quer dizer, pai ou irmãos, né, com câncer de próstata, tem um risco aumentado de ter um câncer de próstata, em torno de 3 a 10 vezes. O que sugere que tem um fator genético, né, que predispõe a esse tumor, mas não é só isso. A gente sabe também que, por exemplo, fatores ambientais vão fazer um papel importante no desenvolvimento do câncer de próstata. Edivaldo, você operou quando? Você operou pela robótica? Robótica. Eu operei em 2018, fevereiro de 2018, pela robótica. E você viu que já foi uma grande evolução, né, doutor André, operar pela robótica? Com certeza, né? É a tecnologia chegando e especialmente no ramo da urologia dentro da medicina, né, na nossa especialidade, houve um avanço tecnológico muito grande nos últimos 20 anos. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Você falou de alguns sintomas que se pode sentir, né, no início ou durante a doença, mas ela também é uma doença sintomática, né? Também é uma doença sintomática. Exatamente. No meu caso, eu não sentia nada. Assim, foi realmente descoberto pela elevação do PSA. E foi uma elevação assim gradativa, né? Então é interessante. O PSA já é um indicativo tem muita muito gente importante, acha, né, doutor André? Também é um marcador muito importante. E é muito importante, né, a gente vê que ele está falando que estava não sentindo nada, né? Então, o que a gente faz para detectar o câncer, né? O ideal é fazer a detecção precoce, né, através do PSA, né, que é um exame que nos ajuda muito para fazer a detecção precoce do câncer de próstata, sempre associado ao exame do toque retal, né? Isso aí são duas medidas fundamentais para a gente tentar fazer esse diagnóstico na fase precoce, enquanto a gente ainda consegue tratar e até conseguir a cura. Quanto mais cedo a gente fizer esse tratamento, né, mais cedo a chance de cura. Essas são as duas formas da detecção precoce, o PSA e o toque. Isso. É assim que a gente faz o rastreio para fazer uma detecção precoce no câncer de próstata. Muito bem. É importante também destacar essa questão do apoio da família ao homem cuidar da saúde, né? Que muitas das vezes o homem, ele deixa para a última hora, né? Com certeza. 45 do segundo tempo, né? Com certeza, você já faz parte da personalidade masculina, né? né? No caso do Edivaldo, ele falou que sempre fazia o PSA, isso é muito importante, né, Edivaldo? Incentivar os homens a cuidar da saúde, né? O interessante é que quando eu fui detectado com essa doença, no exame de toque apontou como estava tudo ok, estava normal. E o PSA alto? O PSA elevado. Olha então, Isso é comum, doutor André? Sim, né? O paciente não está sentindo nada e aí vai evoluindo. E não ter alteração na próstata? Não ter alteração no exame do toque, né, visível, né? Mas a gente percebe isso no PSA. O contrário também é verdadeiro. E é por isso que a gente sempre faz o acompanhamento com os dois. Em até 20% dos casos,
o diagnóstico do câncer de próstata, ele é feito exclusivamente pela alteração no exame de toque com um PSA normal. Ah, tá. Então, isso é sempre feito para andar junto. O exame do toque, ele ainda é muito importante para fazer esse rastreio. Tá. E em que casos se pede a ressonância e também a biópsia? Bom, Ou em quais casos? aí o que acontece, né? Uma vez que houver alteração nesses exames do PSA, né? E aí existem, para a gente fazer um diagnóstico do câncer de próstata, né? Existe uma série de recursos que a gente pode lançar a mão. Né? Um PSA com uma elevação não muito alta, existem os refinamentos do PSA que a gente fala, né? Que a gente vai fazer esses exames para ajudar a gente a tomar uma decisão, né? Se aquele PSA um pouco alterado é, por exemplo, por hiperplasia prostática benigna ou pode se tratar de um tumor, né? Esse seria o primeiro passo. E, eventualmente, o que acontece? Se a suspeita clínica for mesmo maior, a gente pode fazer uma biópsia. Na verdade, o diagnóstico do câncer ele é feito pela biópsia. O PSA e o toque eles servem para a gente ver se há uma suspeita de câncer. Para confirmar, tem que ser feita a biópsia. E se a gente fizer uma biópsia, eu tinha uma alta suspeita clínica, fiz uma biópsia e ela veio normal, quer dizer, não veio mostrando câncer. Não Qual que é a teve solução? alteração. Seria fazer a ressonância magnética, né? Porque aí ela auxilia a gente nesses casos difíceis e ela pode mostrar, por exemplo, se há um nódulo suspeito e mostra, inclusive, o lugar dentro da próstata aonde está esse nódulo suspeito. Então, a gente consegue Então, um exame guiar bem melhor. mais preciso. Sim. Para ajudar, mais preciso, para ajudar a guiar uma biópsia para a gente fazer Como é que é de feita fato. essa biópsia, doutor André? Toda biópsia consiste em você tirar um fragmento de tecido, né? E esse fragmento de tecido vai ser levado ao microscópio e tem um médico patologista que vai fazer cortes fininhos, olhar e pelas alterações do tecido ele consegue dizer com certeza se aquilo é um câncer ou se não é. E aí o procedimento para colher esses tecidos, normalmente ele é feito com uma sedação, né? E anestesia local associada ou uma sedação profunda, né? Para evitar a dor, porque é um procedimento doloroso se não for feito dessa maneira. E então vai guiado pelo ultrassom, um radiologista intervencionista ou um urologista, né? Vão lá e vão colher 6 amostras de material em 6 quadrantes, 2 amostras de material em 6 quadrantes diferentes da próstata, né? E mandar isso para fazer o exame lá no laboratório. Muito bem. E é coisa rápida? Normalmente é coisa rápida, o procedimento em si, né, dura em torno de 5 a 10 minutos, dependendo da dificuldade. O paciente fica um pouquinho mais tempo lá no local onde é feito o exame, porque ele tem que acordar da sedação. Mas isso não deve durar mais do que 1 hora, até no máximo 2 horas, né? Muito bem. Olha, nós já vamos chamar então o segundo intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta conversando, né, neste bate-papo agradável com o doutor André Barragar, um médico urologista de referência na nossa região, que fala pra gente sobre o câncer de próstata. Aproveite aí, contacte alguém, telefone para alguém e fale sobre o programa. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco. Tem muito mais coisa para a gente falar ainda nesse programa que visa, sobretudo, a prevenção na maior vitrine da saúde em toda a nossa região. Programa Alô Doutor, 13 anos no ar, informando sempre com responsabilidade ética. Já já a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você.
de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje. Repita comigo: saúde para todos, Minas Gerais, saúde para todos, Centro-Oeste Mineiro. Em 61 cidades da nossa região, o programa Alô Doutor tem esta grande audiência comprovada pelo Ibope, aqui pela TV Alterosa. E aqui, com esta revista que foi lançada em dezembro, a 28ª edição que está chegando agora, uma revista com muito mais conteúdo e qualidade nas salas de espera, distribuída gratuitamente. Um projeto de informação que chega a 100 mil leitores a cada mês. Nós estamos felizes porque esse projeto realmente foi um diferencial no mercado editorial do Centro-Oeste Mineiro e a 28ª edição chega agora em março, repito aqui, com muito conteúdo para você. Revista Alô Doutor na sala de espera, eu digo sempre, para quem espera o melhor. E na próxima semana nós estaremos conversando aqui com os médicos João Carlos Facini e também o Dr. Renan Guimarães, que estão implementando em Divinópolis a medicina hiperbárica, né? E o Grupo Alô Doutor coordena toda essa comunicação lá do Instituto Cicatrizare. Vamos ver a chamada. Boa tarde, amigos do programa Alô Doutor. Aqui quem fala é o Dr. João Carlos Martins Saciani, sócio fundador do Instituto Cicatrizare. Eu sou o Dr. Renan Guimarães, sócio fundador também do Instituto Cicatrizare. Estaremos aqui junto com Davi do Vale no programa Alô Doutor no próximo sábado, falando para vocês sobre oxigenoterapia hiperbárica, sobre suas aplicabilidades e que estaremos logo chegando na região de Divinópolis e todo o Centro-Oeste, trazendo inovação para vocês. Queremos trazer junto com o Instituto Cicatrizare mais modernidade, mais eficiência e na mudança de conceito de tratamento de feridas na região Centro-Oeste de Divinópolis. Muito obrigado e até lá. Muito bem, um abraço a toda a equipe lá, então, do Instituto Cicatrizare. Na próxima semana, essa entrevista explicando um pouco mais do que é a medicina hiperbárica, né? A chamada oxigenoterapia, ok? Muito bem, de volta aqui com o doutor André Barragá, médico urologista, e também com o Edivaldo Amaral, que é empresário e está em tratamento, desejando já todo sucesso para você, Edivaldo, nesse tratamento aí. Obrigado, Davi. Evoluiu muito, né, doutor André, o tratamento do câncer de próstata? Com certeza, né? Esses últimos 20 anos na urologia foram de muito avanço, né? Muita tecnologia. Evoluiu mais? A gente evoluiu em todas as frentes. A gente evoluiu tanto no tratamento da doença inicial, quanto no tratamento da doença avançada. Uhum. Em relação à doença inicial, né, a gente tem a parte cirúrgica aqui, que teve grande evolução, né? Até 20 anos atrás se fazia praticamente só a cirurgia aberta, né, que tem bons resultados, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem outros recursos, por exemplo, como a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, né, que são dois recursos também muito úteis, que diminuem o grau de invasão que a gente faz no paciente. São cirurgias minimamente invasivas, né? Uhum. A gente consegue, com alguns furinhos e um pequeno corte, resolver o problema do paciente. Hoje, como que você opera? A gente opera por laparoscopia e tem uma programação, né, de no futuro haver cirurgia robótica aqui em Divinópolis. Isso. Então, também estou me preparando, né, para a gente fazer esse procedimento. Tão logo a gente tenha este recurso disponível aqui em Divinópolis. Muito bem, deixa eu ver aqui. Existe algum medicamento capaz de prevenir o câncer de próstata de acontecer, doutor André? Isso aí é uma pergunta interessante e, inclusive, já foi muito estudado, porque, né, que coisa melhor do que a gente prevenir ao invés de remediar, né? Isso aí seria fantástico. Então, já houve estudos, né, com os medicamentos que são os inibidores da 5-alfa-redutase, que é finasterida, dutasterida. Finasterida? Finasterida. Já foi estudado para este fim, né? Que na verdade, ele é usado... Ele foi pesquisado para esse fim, né? Na verdade, ele foi pesquisado para a hiperplasia prostática benigna. Isso. Aí viram que ele previne a queda de cabelo. Viram que previne a queda de cabelo, né, como um efeito colateral, inclusive hoje até usado para isso também. Uhum. Né? Como ele é um inibidor da 5-alfa-redutase, ele reduz a concentração de testosterona intracelular e que isso é uma coisa que ajuda a prevenir o crescimento da próstata, no caso da hiperplasia prostática benigna. Porém, né, no caso do câncer de próstata, ele não se comprovou eficaz para prevenção.
Aí houveram estudos também com vitamina E, vitamina D, selênio, beta-caroteno, tem uma série de estudos. Só que, infelizmente, todas essas substâncias, até o momento, nenhuma delas se mostrou capaz de prevenir o câncer de próstata. Apesar das evidências sugerirem para a gente que existe um fator ambiental, né, mas a gente ainda não conseguiu identificar muito bem quais seriam os fatores que a gente conseguiria fazer para prevenir os o exame de fatores que próstata. predispõem, né? Existem algumas suspeitas, né, doutor André? Existem algumas suspeitas, né, mas assim... Quais são as principais aí? Na dentro verdade, das pesquisas que predispõem ao câncer de próstata? Isso. O que a gente tem de mais comprovado hoje é a idade, né? É o fator mais importante. À medida que vai acontecendo o envelhecimento do homem, vai aumentando o risco do câncer de próstata, né? Existe também uma relação entre a hipertensão arterial crônica, né, e também o aumento da gordura visceral, quer dizer, pacientes que têm aquela barriga grande, né, não a gordura generalizada, mas a barriga, né, isso aí predispõe também, causa um aumento no risco do câncer de próstata. E a gente sabe também, por exemplo, que os homens que são afrodescendentes têm um risco maior de ter câncer de próstata, né? Então, até o momento que a gente tem mais bem definido são esses fatores. Com relação à alimentação, tem alguma suspeita ou não? Havia muito estudo em relação, por exemplo, a dietas com muita gordura e com alto teor de proteína, né? O pessoal que come muito churrasco e pouca verdura, né? Mas não há uma relação tão forte em relação a isso. Existe até maior em relação à hiperplasia prostática benigna, mas em relação ao câncer de próstata, não. Então, em relação à dieta, ainda não se comprovou nada em relação ao câncer de próstata só. Outros cânceres, sim, tem relação, né? Mas seriam principalmente estes fatores, sabe? Ok. Odivaldo, você sentiu muita evolução no tratamento? Você passou a pesquisar mais sobre a doença após o seu caso? O que te surpreendeu mais? Davi, na verdade, eu fiquei assim, muito surpreso, porque após a identificação desse câncer, eu comecei a ler muito e pesquisar muito sobre o câncer. E eu fiquei surpreso de ver que é uma coisa assim muito comum para o homem. Então, é assim, né, as pessoas que estão assistindo esse programa, que realmente, os homens, né, que se preocupem realmente em estar fazendo esse exame preventivo do PSA, exame de próstata, porque é uma coisa muito comum no homem. Eu pude perceber isso, sabe? Qual que é a estatística hoje, doutor André? No Brasil, você tem uma estatística assim mais recente? Na verdade, até as estatísticas elas estão mudando porque houve um aumento, né, na verdade, o que acontece? O câncer de próstata, ele é a segunda neoplasia mais comum no homem. O câncer de pulmão? O primeiro câncer, por incrível, já foi, né? Hoje em dia, o primeiro câncer mais comum no homem, no Brasil, é o câncer de pele não melanoma. Olha só. É o que a gente tem... Você está falando no homem? No homem. O câncer de pele? O câncer de pele sem ser o melanoma. Eu estou falando do carcinoma base celular, geral, câncer espino de pele celular, em geral. câncer de pele em geral. Porque o primeiro era o câncer de pulmão, né, no homem. Aí as estatísticas do INCA mais recentes, que eles lançaram agora esse ano, né, falam dessa maneira. Muitos homens ainda que trabalham no sol, né, sem camisa. E especialmente começa a tomar sol muito cedo, né? Muito cedo, sem proteção, sem o protetor solar, né? Ainda acontece muito. Então, a gente ainda tem hoje o câncer de próstata como a primeira causa. E aí, a segunda causa mais comum de câncer de próstata, de câncer no Brasil, no homem, é o câncer de próstata. E tem também os números novos que surgem a cada ano do caso dos homens, né? E isso a pessoa pode pesquisar no INCA, né? Que são muitos casos que surgem por ano. Isso, né? Assim, o INCA, todo ano, ele lança uma estatística nova, né? Nós vamos deixar Houve um site. aumento, ótimo, é bom também como informação, né? O site do INCA tem muita informação. E houve um aumento no número de casos, mas que, na verdade, tem a ver com aumento, felizmente, com o aumento do diagnóstico. Isso. Os homens procurando mais. Os homens procurando mais. O próprio PSA, né? O advento do PSA aumentou o diagnóstico, que permite a gente fazer esse diagnóstico mais precocemente. Vamos fazer aqui um bate-bola com as perguntas de casa, Odivaldo. Vamos ver que tem muita pergunta interessante. O Otávio Damasceno, de Dores, no Indaiá. O que faz as células tumorais crescerem? Todo tumor, né, ele é uma variação das células normais do organismo. Quer dizer, você tem a sua célula do organismo, ela sofre uma mutação genética lá dentro do núcleo
e aquela célula vai perdendo a função dela e começa a crescer de uma maneira desordenada, desorganizada. Então, todo câncer ele é assim. Então, qualquer coisa que possa alterar, né, o DNA da célula pode levar a essa transformação maligna e fazer o tumor crescer. José Geraldo Filho, de Divinópolis, o que são os chamados sintomas irritativos? Sintomas irritativos são sintomas da próstata, né? A gente divide em 2 grandes grupos, como sintomas obstrutivos, que são sintomas do crescimento da próstata que vão causando aquela dificuldade de urinar. Quer dizer, o paciente começa a fazer esforço para urinar, demora para começar a urinar, o jato começa a ficar mais fraco, né? Dá aquela sensação que nos vaziou a bexiga toda, são sintomas obstrutivos. Os sintomas irritativos são sintomas que podem acontecer também relacionados ao crescimento benigno da próstata, são chamados irritativos porque parecem sintomas de inflamação, né? Como se fosse uma infecção urinária, que é aquela vontade súbita e intensa de urinar, que a gente chama de urgência miccional, o paciente tem que sair correndo para o banheiro. Né? Às vezes sente um pouquinho de desconforto, dor ao urinar, né? Isso também pode acontecer. E essa urgência, ela pode causar até perdas de urina associado e também o aumento da frequência. O paciente urina, dali a pouco volta no banheiro de novo para urinar, pode acordar várias vezes à noite para urinar. Esses são os sintomas irritativos da próstata. Muito bem, a pergunta aqui é do Antônio Carlos de Pitangui. Em que casos os exames preventivos devem ser antecipados? Essa pergunta ela é muito importante, né? Assim, especialmente se for com o objetivo da gente fazer a detecção precoce, naquela fase que a gente ainda consegue tratar o tumor, né? Basicamente, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que se comece a fazer esse rastreio de câncer de próstata a partir de 50 anos para a população em geral, né? Agora, nos casos que existem fatores de risco, que são aqueles que eu falei um pouquinho mais cedo aqui no programa, por exemplo, quem tem pai, irmão que teve câncer de próstata, né, os chamados parentes de primeiro grau, né, esses aí a gente já sabe que tem um risco de 3 a 10 vezes maior de ter câncer de próstata. Então, para essa população, para os pacientes que são afrodescendentes e para os pacientes que têm hipertensão crônica ou, né, uma gordura abdominal crônica, a Sociedade Brasileira de Urologia sugere que se comece aos 45 anos de idade. Uma dúvida comum também, para a gente encerrar, vasectomia pode causar câncer de próstata? Tem essa dúvida? O Paulo Sérgio de Nova Serrana que pergunta. Sim, o Paulo Sérgio, existia sim, né, essa questão. Né? Há uns anos atrás chegaram-se a fazer alguns estudos porque existia uma suspeita de que poderia aumentar, mas hoje em dia isso está muito bem estudado e não há nenhuma relação entre a vasectomia e o câncer de próstata. Divaldo, obrigado pela presença. Será sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Sucesso para você. Muito obrigado, Davi. Que você também tenha bastante, né, sucesso no seu programa. Eu gostaria de dizer às pessoas que estão assistindo, né? No caso de alguma pessoa for detectado com esse problema, primeiramente ter fé em Deus. Existem bons profissionais e que é só correr atrás mesmo, que hoje existe muita solução e a ciência está bem avançada nessa área. Sucesso no seu tratamento e muito obrigado. Você já venceu. Obrigado. Viu? Doutor André, muito obrigado pela sua presença também. Nós vamos deixar o seu contato a título de mais informações sobre o tema apresentado para as pessoas que querem tirar outras dúvidas, tá? O telefone do seu consultório, né? Claro, sim. Suas considerações finais, por favor. Quem quiser ficar à vontade, né, pode procurar a gente. Né? Esse assunto ele é muito extenso, mas eu acho que se a gente puder resumir de uma maneira bem prática, o importante como a gente não tem a maneira ainda de prevenir o câncer de próstata, é muito importante a gente fazer a detecção precoce, fazendo esse rastreio do câncer de próstata. Tudo que a gente consegue diagnosticar no início tem cura. E, ademais, eu agradeço aqui a oportunidade de estar no seu programa. Você vai voltar outras vezes, tá? Com já certeza. Estou aguardando o seu artigo para a 28ª edição. Ok. Tá? Um abraço, obrigado pela presença. Obrigado, Divaldo. Obrigado. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja os nossos programas pelo site da TV Alterosa, né? E é sempre bom você estar ali conferindo as nossas entrevistas, a agenda também de gravação pelo @alodoutor, o nosso Instagram.
Eu espero você no próximo sábado, às 15 para as 2 da tarde. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.